tema bem legal, né, que acho que interessa muita gente aí, que hoje, né, a Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque de até R$ 1.000 das contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que é o FGTS, né? Esse saque ele é chamado saque extraordinário do FGTS. Então, quando a gente acessa o aplicativo lá, a gente vê, né, que tem essa opção aí. Então, a expectativa é que cerca de R$ 30 bilhões serão liberados para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores com direito ao saque. Bom, Zé, depois, pensando aqui na lógica, né, quem, claro, vai ter esse dinheiro disponível aí para investir, não tem dívidas, não precisa pagar alguma conta ali que está atrasada, enfim, para quem de fato vai ter esse dinheirinho aí para poder aplicar, né, você separou aí para a gente 3 opções de fundos imobiliários, né, difícil para a gente poder olhar aí na hora de poder aplicar esse dinheiro. Enfim, Zé, fica à vontade, pode mandar bala aí nas suas recomendações. Exatamente, Érica. Para quem vai ter essa folga e vai conseguir guardar esse recurso, hoje eu trouxe três segmentos diferentes de fundos imobiliários para diversificar ainda mais a carteira do investidor. E o primeiro deles, eu vou falar inicialmente do segmento e depois sugerir um fundo para aplicação. E o primeiro segmento é o de recebíveis imobiliários, conhecidos fundos de papel, que continuam em um momento muito positivo, pois repassa para os seus rendimentos de forma imediata a correção monetária da inflação, principalmente do IPCA, além de possuir títulos indexados ao CDI, que se beneficiam do atual cenário de alta da taxa Selic. Ou seja, com inflação acumulada acima de 10% nos últimos 12 meses e a taxa Selic com expectativa de fechar o ano acima de 13%, tornam os fundos de papel mais atrativos agora. Isso já é um cenário que vem desde o ano passado, que continua no decorrer de 2022. E nesse caso, eu recomendo o Kinea Securities, o código de negociação KNSC11, que nos últimos 12 meses pagou 14,67% aos seus cotistas, ou seja, um belo retorno e bem mais atrativo do que algumas renda fixas, por exemplo. Lembrando que aqui é um mercado de risco, pois as cotas dos fundos imobiliários são negociados em bolsa. Porém, quando comparamos o rendimento, a gente vê aí bastante atratividade para essa classe de ativos. Partindo para o segundo segmento que vamos recomendar, é o logístico. Dentro dos fundos de tijolo, foi o setor que mais cresceu nos últimos 2 anos de pandemia, pois o crescimento do e-commerce exigiu das empresas mais agilidade logística, ou seja, foram construídos aí grandes centros de distribuição para entregar seus produtos. As empresas precisavam escoar seus produtos pelo país e foi demandado bastante galpão logístico para isso. O resultado foi milhões de metros quadrados de galpão logísticos lançados nesse período de pandemia, principalmente do ano passado, 21 para 22, e pelo cenário favorável que a gente acabou de comentar, esse segmento é considerado, então, o mais defensivo dos fundos de tijolo. Sugerimos comprar, nesse caso, o Bresco Logística, com código de negociação BRCO11, que nos últimos 12 meses rendeu em torno de 7 a 8%, ainda está barato em relação ao valor negociado da sua cota, com desconto de 16% em relação ao seu valor patrimonial, que nesse caso aqui é considerado o valor justo dos ativos que estão dentro do fundo. É considerado o melhor portfólio do mercado de galpão logístico, com 11 ativos em 6 estados diferentes, está 100% ocupado, ou seja, vacância zero, o que traz aquele conceito de segurança para o cotista. E dentre alguns inquilinos que fazem parte do fundo, a gente tem nada mais, nada menos do que Grupo Pão de Açúcar, Magalu, Natura, Mercado Livre, BR Foods, Carrefour, dentre outros gigantes que são inquilinos dos ativos que compõem o Bresco Logística.
Para fechar a nossa recomendação, eu não poderia deixar de destacar o segmento de shopping, né, que vem se destacando nos últimos meses, com resultados aí de administradores superando expectativas do mercado, como é o caso da Multiplan, JHSF, dentre outras. E de acordo com dados divulgados neste mês pela própria Abrace, no acumulado do ano, as vendas nos shoppings tiveram alta de 10,3% e o setor projeta um crescimento de 13% nas vendas em 2022. E foi registrado também em fevereiro um crescimento anual de 24,2% no total de frequentadores dos shoppings. O resultado positivo está em linha com o otimismo do mercado em relação ao segmento, após os shoppings terem sofrido muito no período de pandemia por causa das restrições que foram impostas, né? As grandes empresas do setor também já deram alguns sinais positivos, conforme eu comentei. A Multiplan, por exemplo, apresentou venda recorde de 4 bilhões de reais na prévia do primeiro trimestre, o que representa um crescimento anual de 74%. Recomendamos, dentro do segmento de shopping, o 20 Shopping Center, com código de negociação VISC11. Né? Esse portfólio é um dos maiores do mercado em valor patrimonial. São 19 shoppings em 12 estados, 220 mil metros quadrados de área bruta locável, né? É um gigante. Vacância reduziu bastante em relação a níveis anteriores, atualmente em torno de 8%, e ainda está barato, negociado com desconto de 10% em relação ao seu valor patrimonial, ao seu valor justo. Então, essas são três opções bem interessantes e para o investidor que tem uma visão de médio e longo prazo para a construção patrimonial. Isso tem um pouco a ver também com a questão do FGTS, que é um recurso para segurança para longo prazo, porém tem um rendimento baixo, em torno de 3% ao ano. Então, já que tem essa oportunidade de sacar uma parte desse recurso e para quem pode investir, essas são três opções que também se enquadram para esse perfil de cliente que pensa no longo prazo e na aposentadoria. Claro que são riscos diferentes, porém o retorno aqui nesse caso é bem superior e faz sentido dentro de uma carteira diversificada.